This conference will now be recorded. Okay. Como que vocês estão? É muito bom ter todos vocês conosco nessa manhã de sexta-feira. E é um prazer novamente ter conosco o pastor Hoffman. Ele nos deu um devocional e bagunçou com a nossa cabeça. Por causa que foi tão profundo. I told them, I said, we gotta be ready, Brother Hoffman, because last time you spoke to us, it's like an explosion on our mind, and so we gotta put our seatbelt on. Vamos colocar o nosso cinto de segurança e estar aí bem focado para prestar bastante atenção e que o Senhor me ajude a traduzir. May the Lord bless me to translate Brother Hoffman this morning. All right, my dear. Let's start with Luke chapter 4 and read 16 through 21 to them. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 16 e 17. Luke 4, 16 and 17. 16 to 21. 16 ao 21. Ok. Why don't you go ahead and read it to him? Ok. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E abrindo, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-se ao assistente e sentou, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. 21, sir? Yes, 21. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Okay. In King James, in verse 19, it says to preach the acceptable year of the Lord. Does it say that in the Portuguese? To proclaim the year acceptable from the Lord. Okay, all right. Okay, this is the first sermon that Jesus ever preached. Esse foi a primeira mensagem que Jesus pregou. And so if it's the first time he has ever preached publicly, I think it has to be very important. E se essa foi a primeira vez que ele pregou publicamente, então tem que ser muito importante. And so we're going to look at it closely today. E hoje, então, nós vamos olhar profundamente nisso aqui hoje. If you were with us last time, we talked about Exodus 23. Se você estava conosco a última vez que eu ensinei, você você ouviu sobre Êxodo 23. 3 times every year, the men had to come to Jerusalem to celebrate the feast. Então, 3 vezes eles foram para Jerusalém para celebrar os festivais judaicos. And we read a scripture in Psalms 89:15 that said there were spiritual blessings symbolized by the feast. E nós lemos um versículo em Salmos 89, 15, que diz que eles conheceram o festivo que ainda anda o Senhor. Every one of the feasts symbolized something spiritual. Então, cada um daqueles festivais simboliza algo espiritual.
and we showed how that you could celebrate all 7 feasts by taking 3 trips. E nós aprendemos como eles celebraram todos os 7 festivais, mas fazendo apenas 3 viagens em Jerusalém. And the reason you could do that is the first 3 trips, the first 3 feasts were back to back, and the last 3 feasts were back to back. E na razão que eles fizeram isso, celebraram 7 festivais com 3 viagens, é porque eles celebraram So in trip number 1, you could celebrate Passover, unleavened bread, first fruits. I can't, can you hear me? Tyrone, can you hear me? Can you hear me? I can now. I can now, sir. Okay, good. So in the first trip, you could celebrate Passover, unleavened bread, first fruits. Então, na primeira viagem, eles celebraram a Páscoa, o pão asmo e os primeiros frutos. You go home for 50 days, come back the second time, and celebrate feast number 4. E aí eles foram para casa, retornaram para casa. Depois de 50 dias, eles voltaram então para Jerusalém para celebrar a festividade, o festival número 4. You go home for 3 months, come back the third time, and celebrate the last 3 feasts. E aí voltava para casa depois de celebrar the fourth one was the Pentecost, sir? Yes. The fourth feast was Pentecost, and the last 3 were Trumpets, Atonement, Tabernacle. Então, o número 4, o festival 4, era do Pentecost, e depois, então, eles voltavam para casa por 3 meses, e depois voltava para Jerusalém para celebrar os últimos 3, que era, qual que era, Ken? Trombeta, expiação e tabernáculo. So what I'd like you to do is read to them Leviticus 23, 4 and 5. Agora nós vamos ler Levítico 23, 2 to 5, sir? Leviticus 23, verses 4 and 5. Levítico 23, versículo 4 e 5. São estas as festas fixas do Senhor, santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, a tardinha e a Páscoa do Senhor. So Passover was celebrated on the 14th day of April. Então, a Páscoa era celebrada no dia 14 de abril. Now read verse 6. 23. Agora, lendo o versículo 6. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. So unleavened bread is the second feast, but it's the day after Passover. Passover's on the 14th, unleavened bread's on the 15th. Então, a Páscoa era celebrado no dia 14 de abril, no dia 15 de abril, celebrado o pão asmo. And the next feast, which is first fruits, is on the day after unleavened bread. E no dia 16, no próximo dia, era unleavened bread? Não, então no dia 15, que como já falamos, é o pão asmo. So it's 14, 15, 16.
Então, dia 14, 15, 16 é a celebração. Passover's on the 14th, unleavened bread's on the 15th, first fruits is on the 16th. A Páscoa no dia 14, pão asmo no dia 15, primeiro frutos no dia 16. And when you study 1 Corinthians, I think it's, is it 7 and 5 or 5 and 7? Let me see if I can find it here. 1 Coríntios. Yeah, 5 and 7. 1 Corinthians 5 and 7. 1 Coríntios 5 e 7. See if I can find you here a minute. Where you at? There you are. Okay. So in 1 Corinthians 5 and 7, it calls Jesus our Passover. No 1 Coríntios 5 e 7, está dizendo que Jesus Cristo é a nossa Páscoa, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. And when you study 1 Corinthians 15, 1 Corinthians 5:15, sir? 1 Corinthians 15, 20 and 20, let me see. 1 Corinthians 15, 20 and verse 23. 1 Coríntios 15, 20 ao 23. It calls Jesus first fruits. Aqui está chamando Jesus que ele é a nossa primícia entre os que dormem. So it is very obvious that those feasts in Leviticus were fulfilled with the death, burial, and resurrection of Jesus. Então é bem óbvio que aquela celebração foi completada ou foi a palavra para fulfill. Foi feita, foi consumada por Jesus Cristo, através da morte, dele ser sepultado e ele ressuscitar. So just like the lamb died in Passover in the Old Testament, the lamb died Passover in the New Testament. Igual lá na Páscoa, aquela ovelha, o cordeiro foi sacrificado para que o sangue fosse colocado sobre a porta. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, o cordeiro perfeito foi sacrificado. When John the Baptist first introduced Jesus, he called him the Lamb of God. Quando João primeiro introduziu, apresentou Jesus, ele chamou ele o Cordeiro de Deus. So for hundreds of years, the Jews celebrated Passover. Então, por centenas de anos, os judeus celebrou a Páscoa. But when Jesus hung on the cross, they missed him. Mas quando Jesus foi pendurado naquela cruz, eles passaram despercebidos. Passover was hanging on the middle cross. A Páscoa deles estava pendurada naquela cruz do meio. The day after Passover is unleavened bread. E o dia após a Páscoa é o festival de pão asmo. Leaven is yeast, and if there's no yeast in the dough won't rise. E o pão asmo, o significado que é o fermento. E se não tem fermento, então a massa não cresce. So, this is why Jesus could not resurrect on the day after he was crucified. E por isso que Jesus não podia levantar, ressuscitar no dia após que ele foi crucificado.
Nothing can rise, nothing can be lifted up the day after Passover. Nada pode levantar, nada pode ser ressuscitado, pode crescer no dia depois da Páscoa. Jesus said, as Jonah was 3 days in the belly of the whale, the Son of Man will be 3 days in the heart of the earth. E Jesus disse, como Jonas estava 3 dias no ventre da baleia, o Filho do Homem estará 3 dias na terra. He said, destroy this temple, and in 3 days, not 2, 3 days, I will raise it up. Ele disse, destrói esse templo e em 3 dias, não em 2 dias, não em 1 dia, mas em 3 dias, eu vou reerguê-lo. And so on the 3rd day, he was how do I say, first fruits in the Old Testament celebrated their exodus from Egypt, but first fruits in the New Testament celebrates his release from the grave. Então, os primeiros frutos no Antigo Testamento é celebrado quando eles foram, então, libertados do Egito, mas os primeiros frutos no Novo Testamento foi quando Jesus Cristo, ele saiu do túmulo. So those 3 feasts are fulfilled in the death, the burial, and the resurrection of Jesus. Então, esses 3 primeiros festivais foi completo no Novo Testamento através da morte, da sepultação e ressurreição de Jesus Cristo. 50 days after first fruits, you celebrate. 50 dias depois dos primeiros frutos foi celebrado o Pentecoste. So now go to Acts chapter 1. Agora vamos para Atos capítulo 1. And read verse 3, Acts 1 and 3. E vamos ler versículo 3. Atos capítulo 1, versículo 3. Aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhe por espaço de 40 dias e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. So Jesus taught them for 40 days after he resurrected. Então, depois que ele ressuscitou, ele ensinou eles por 40 dias. And then he told them, go to Jerusalem and tarry until you be endued with power from on high. E aí ele disse, vai para Jerusalém e espera lá até que a promessa venha, que foi feita para vocês de cima. The word tarry just means wait. E a palavra esperar, no inglês é tarry, quer dizer espera. But look at the last verse of the last chapter of Luke, chapter 24 and verse 53. Mas olha Lucas 24 e versículo 53. This is before the Holy Ghost. Yeah, go ahead and read it to us. I'm sorry. Yeah, did you read them? Read Luke 24:53. Estavam continuamente no templo bendizendo a Deus. This is before they were filled with the Holy Ghost. Isso aqui foi antes dele ser cheio com o Espírito Santo. They weren't just waiting. They were praising and blessing God. Eles não estavam apenas esperando, eles estavam adorando e abençoando
a Deus, como bendizendo está aqui, adorando a Deus. So how long did they do this for? Agora eu quero te perguntar, quanto tempo eles esperaram? Quanto tempo eles fizeram isso? The answer is in Acts 2 and verse 1. A resposta é em Atos 2, versículo 1. Atos 2, versículo 1. Read that. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. There has to be 50 days between first fruits and Pentecost. Tem que haver 50 dias entre os primeiros frutos e o dia de Pentecostes. So they had to be praising and blessing God for 10 days. Então, eles adoraram, sentaram ali, adorando, esperando por 10 dias. Pentecost was fulfilled in Acts chapter 2. E o dia do Pentecostes foi cumprido em Atos, capítulo 2. Wouldn't it be horrible if someone came to our churches and wanted to have their sins forgiven? But we say, no, you have to come back in April because that's when the blood is shed. Não seria terrível alguém vir para nossa igreja e dizer, eu quero que os meus pecados sejam lavados, e a gente falar para eles, não, você tem que voltar na Páscoa, por causa que foi quando o sangue foi derramado. There is only one legal liquid that can take away sin, and that's blood. Só tem um líquido que é legalizado para tirar o pecado, para lavar o pecado. E esse líquido é o sangue. Our sins are washed away by the blood. Nosso pecado é lavado através do sangue. Aleluia! Our body is healed by his stripes. Nosso corpo é curado através das suas pisaduras. In the Old Testament, when the priest went in to the Holy of Holies, he sprinkled the blood 7 times on the mercy seat. Quando o sumo sacerdote entrava no lugar santo do santo, ele então derramava ou esbortifava o sangue sobre o presbiteriano. So now look at Jesus on the cross. Agora vamos olhar mais uma vez Jesus na cruz. He's got a hole in both wrists, so that he's bleeding from 2 places. Então ele tem um buraco em cada pulso. Então ele está sangrando aqui e aqui. He's got a nail in both of his ankles. So now we have 4 places that he's bleeding from. Ele tem um prego nos 2 calcanhares. Então agora são 4 lugares que ele está sangrando. His back is bleeding because of his stripes and being whipped. So that's 5. E as costas dele também está sangrando por causa de todos os açoites. Então agora são 5 lugares. They put a crown of thorns on his head. That's 6. Eles colocaram uma coroa de espinho na cabeça. Então 6 lugares no corpo que está sangrando. And they shoved a spear in his side. That's 7.
E aí eles enfiaram a lança no seu lado, então 7 lugares. And just as there were 7 splashes of blood in the Old Testament, there are 7 sources of blood on the cross. Então, 7 vezes eles lançavam o sangue no propiciatório. Aqui, 7 lugares está se derramando sangue do corpo de Cristo. You cannot limit the blood to just sin. Nós não podemos limitar o sangue apenas para perdoar o pecado. Because we are spirit, soul, and body. Porque somos espírito, corpo e alma. The blood was shed to wash away sin, and that is for our spirit. O sangue foi derramado para lavar os pecados, e isso é a parte, então, espiritual nossa. Blood was shed from his head for our thoughts, our soul. O sangue foi derramado da cabeça dele, e isso é para os nossos pensamentos, que alimenta a nossa alma. And Isaiah prophesied, by his stripes we are healed. Isaías profetizou que pelas suas pesaduras nós somos curados. So the blood does all 3. Então, o sangue, ele cobre as 3 partes, espírito, corpo e alma. The blood will fix our spirit. O sangue, ele conserta o nosso espírito. It will heal our mind. Ele cura a nossa mente. And it will heal our body. E ele cura o nosso corpo. Aleluia! Yes. Wouldn't it be terrible if someone, wouldn't it be horrible if someone came to our church and say, I need my sins washed away. And we say, you're too late. It's already May. You have to come back in April because that's when the Passover is celebrated. Imagina, porque no Antigo Testamento não seria horrível hoje em dia alguém vir para nossa igreja e eles dizer, eu quero que meus pecados sejam lavados, e dizer, é maio, você está muito tarde, você vai ter que esperar até o próximo abril. But Passover has been fulfilled. Mas, através dele, a Páscoa já está completa. And because it's been fulfilled, we can enter into the blood anytime we want. Então, por causa que ele completou toda a Páscoa, nós podemos entrar na presença dele qualquer mês. Wouldn't it be terrible if somebody wants the Holy Ghost right now and we say, you're too early. You got to wait 2 weeks for Pentecost Sunday. E se alguém chegar mais cedo, a gente falar para eles, não, você está cedo, você tem que esperar. Brother Hoffman, we have a question over here from someone, and they said that the first fruits, wasn't it on the 16th of the Nisan month? And which it said on the first day of the week. The person is a little confused with that. I think the month is Abib, which the problem you get into is a biblical year only has 360 days. And so that's why every so many years, the Jews have to throw in a 13th month. It gets really, really confusing, but it's basically a 10-day event when they came to Jerusalem the first time. But even though it did go into that, it started on the day after unleavened bread.
Okay, so, It's very okay, for me to be able to translate this, nós tivemos uma questão aqui sobre, porque na Bíblia está dizendo que a primícia é no primeiro dia da semana. E ele falou que era em abril. Aí tinha uma questão, só que ele disse que o calendário judaico, ele muda. Então, às vezes, pode parecer confuso. So what I said, sir, correct me if I'm wrong, that the Jewish calendar changes and they add a 13th month? Yes. Então, o calendário judaico muda e eles adicionam de vez em quando um mês 13. Então, às vezes o mês não é só 12 meses por ano, às vezes eles adicionam um mês 13. It gets really complicated when you try to equate a Jewish calendar with our Roman calendar. It gets wacky. Ele disse que fica bem complicado quando a gente tenta fazer sentido do calendário judaico e do calendário nosso. Okay, Brother Hoffman, I'm Yes. sorry. Let's go back to where you were, sir. That's okay. Because you were them to talking understand. about the blood. Yeah, what I want them to understand is the blood was shed by the lamb on Passover, and so the blood has been fulfilled on the cross, and we can take advantage of it any day we want. It's not just a day now. It's been fulfilled. Amen. Ele disse, porque antigamente você só podia ter acesso ou benefício do sangue naquele dia da celebração da Páscoa. Mas agora, com Cristo morto pelos nossos pecados, nós podemos ter não só o excesso, mas o benefício todos os dias do ano. E ele cumpriu tudo das 7 celebrações na cruz. Ele cumpriu tudo isso através do Novo Testamento. Então, para que nós possamos entender o benefício que nós temos em Cristo Jesus. And Pentecost is no longer just a day. It used to be just a day, but it's been fulfilled. Now we can have Pentecost whenever we want. O dia do Pentecoste era um dia, mas agora nós podemos ter o dia do Pentecoste qualquer dia do ano. Aleluia! Amen. Now it's going to get exciting. Agora, se vocês não estavam emocionados ou contentes ou excitados com a palavra até agora, vocês vão ficar, ele disse. Jesus has just been baptized by John the Baptist. Jesus foi então batizado por João Batista. He goes into the wilderness and comes out in the power of the Spirit. Ele foi então para o deserto e voltou pelo poder dele. And it says, as his custom was, he went to the synagogue on the Sabbath. Então, como costume, ele foi para a sinagoga no sábado. He's a young rabbi. E ele é um rabi novo. He's 30 Jovem. years old. He's 30 years old. He's just been publicly baptized. 30 years, not so young, huh? Yeah. But you have to be 30 to be a priest. You can't be a priest until you're 30 years old. But he's 30. And Ele falou assim, that sounds awful young to me now. ele falou, ele é um jovem e tal, que acabou de ser batizado, ele 30 anos. Falei, não tão jovem então, né? Aí ele falou, não, para ser um sacerdote, um rabi, você tinha que ter 30 anos.
It's time to Para mim, start, 30 anos é muito jovem. yes, it's time to start his ministry. E é tempo de começar o ministério dele. And what is the first thing he reads when he preaches for the first time? E o que é a primeira coisa que ele lê quando ele prega pela primeira vez? He reads Isaiah chapter 61. Ele lê Isaías capítulo 61. The Spirit of the Lord God is upon me, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. He has sent me to bind up the brokenhearted, Enviou-me a restaurar os contritos de coração, to proclaim liberty to the captives, para proclamar liberdade aos cativos and the opening of the prison to them that are bound, e a abertura de prisão aos presos. watch, to proclaim the acceptable year of the Lord. Olha só, versículo 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor. He shuts the book and gives it back to the priest. Ele então fecha o livro e dá de volta para o sacerdote. Now watch what he says. Agora presta atenção o que ele diz. This day, this scripture is fulfilled. Ele disse: neste dia, esse versículo está consumado. What in the world is the acceptable year of the Lord? O que é isso? O ano aceitável do Senhor. And you will never understand that until you study Leviticus 25. E você nunca vai poder entender esse versículo do ano aceitável do Senhor se você não estudar Levítico 25. The feast are in Leviticus 23. As celebrações dos festivais está em Levítico 23, que nós lemos. But Leviticus 25 is the year of Jubilee. Mas o Levítico 25 é o ano de jubileu. That's what Jesus was talking about. Isso era o que Jesus estava falando sobre. What is the year of Jubilee? O que é o ano de jubileu? Israel, they were farmers. Os israelitas eram fazendeiros. Nothing was more important to those people than the land. Nada era mais importante para os israelitas do que a terra deles. Even to this day, that land is very, very, very important. Até esse dia, até o dia que estamos, a terra deles é importante. Joshua gave every family a farm. Josué, quando ele cruzou o Rio Jordão, ele distribuiu para cada família a fazenda deles, o pedaço de terra deles. But the Lord knew that every now and then they were going to make some bad decisions and they would lose their farm. Mas o Senhor sabia que de vez em quando eles iam fazer decisões, tomar decisões erradas e perder o pedaço de terra que um dia foi dado a eles. But they would never lose it forever. Mas eles nunca perdiam para sempre. Because every 50th year you got the farm back. Porque cada 50 anos eles recebiam de volta aquilo que um dia era deles. The first year of the ministry of Jesus was a Jubilee year in Israel.
O primeiro ano do ministério de Jesus era o ano jubileu de Israel. It would only usually come once in your lifetime, maybe twice. Só esse ano de jubileu só acontecia na vida de uma vez na vida das pessoas e às vezes, dependendo de quando, 2 vezes. But what Jesus is saying is this: you're never going to have to wait 50 years again to get back what you've lost. Mas o que Jesus estava dizendo aqui é que você não vai ter que esperar 50 anos de novo. Você nunca mais vai ter que esperar 50 anos para receber de volta aquilo que você perdeu. Jesus is our Jubilee. Jesus Cristo é o nosso jubileu. And if you've lost something, you don't have to wait to get it back. E se você perdeu algo por decisões erradas, por situações, você não precisa esperar 50 anos para receber de volta. Aleluia! Amen. Passover was fulfilled on the cross. And because Passover is fulfilled, we can have the blood anytime we want. Por causa da Páscoa, que foi completa, consumada na cruz, nós podemos ter a Páscoa qualquer dia que queremos, o sangue sobre nós. Pentecost has been fulfilled, and because it's been fulfilled, we can have the Holy Spirit anytime we want. O dia de Pentecostes foi consumado também, e por causa disso, nós podemos ter o Espírito Santo qualquer dia que queremos. And Jubilee has been fulfilled, and because it has, we can recover anytime we want. E por causa do ano de jubileu, também foi consumado através de Jesus Cristo. Nós podemos ter aquilo que perdemos qualquer dia que queremos. Jesus is a restorer. Jesus é o nosso restaurador. He's not just here to heal your body Ele não está aqui apenas para curar o seu corpo or fill you with his spirit. ou encher você com o Espírito Santo. Jesus can give you back other things that you've lost. Jesus pode te devolver outras coisas que você perdeu. Hallelujah. Aleluia! Aleluia! Adoro o Senhor por essa palavra maravilhosa que nós, oh Senhor, nós aceitamos, tomamos posse dessa palavra. Yes. Aleluia! We There may be believe, oh Lord, somebody- and we say, Aleluia. There may be somebody here today that has a daughter or son that's in trouble. Talvez tenha alguém aqui que está ouvindo, que tem um filho ou uma filha que está em problema. And you think they're gone forever. E às vezes você pensa que eles estão num caminho sem volta. But look at the story of the prodigal son. Mas eu quero te dizer algo, essa palavra é para você hoje, que olha para a história do filho pródigo. Aleluia! When the prodigal son came back, the father said, "Kill the fatted calf." Quando o filho pródigo voltou, o pai diz, mata a vaca mais gorda. I don't know if this translates in Portuguese, but what happened to me, Sister Cooper, was I read that and I put emphasis on the word "the," and it said kill the fatted calf, which tells me the servants knew exactly which cow he was talking about. Uau! Ele disse, eu não sei se isso acontece com vocês quando vocês leem, mas quando eu li, eu coloquei o ênfase,
quando o pai diz assim, mata aquela vaca. Ele sabia exatamente qual vaca que o pai estava se referindo. So when the boy left, the father didn't lose his faith. Então, quando o filho saiu de casa, o pai nunca perdeu a sua fé. He told his servants, get that young cow there and start feeding it because my boy's coming home. Ele disse para os seus servos, quando o filho foi embora, disse, pega aquele novilho novo lá e começa a alimentar, porque o meu filho está voltando e o dia que ele voltar, aleluia! And when my boy comes Aleluia. home, we're going to have a big party. We're going to have a big feast. Quando meu filho voltar, nós vamos ter uma festa grande e você vai matar aquela lá. And we won't have to wonder where we're going to get the food from. E nós não vamos ter que preocupar se a gente começar a preparar para o festival, para a festa agora. We already have a fat cow that we've been feeding, knowing he's coming back home. Porque nós já vamos ter a vaca preparada, que nós já estamos alimentando há um tempo, para quando ele voltar para casa. And so if you have a lost child, a lost son or daughter, you don't need Então, Passover. And you don't need I'm sorry, Pentecost. sir. That's okay. Tell them this. If you have a lost son or lost daughter, you don't need Passover. You don't need Pentecost. You need Jubilee. Se você tem um filho ou uma filha que está fora dos caminhos do Senhor, você não precisa esperar pela Páscoa, você não precisa esperar para o dia de Pentecostes, você precisa celebrar o dia de jubileu, aquilo que estava perdido. You don't need your sins washed away. Você não precisa os seus pecados lavados novamente. You don't need to speak in tongues. Você não precisa falar em línguas novamente. Não estou dizendo que não precisa falar em língua, mas você entende o que ele está dizendo. You need a restorer. Você precisa que Deus seja o seu restaurador. Someone who can give you back what you lost. Que alguém que possa te devolver aquilo que os anos tirou de você. That's how Jesus started his ministry. Foi assim que Jesus começou o ministério dele, sendo um restaurador. Not talking about the blood or the spirit, but about getting back what you lost. Ele não começou pregando sobre o sangue ou sobre o espírito, mas ele começou pregando sobre aquilo que você perdeu e ele quer te restaurar. Aleluia! Amen. That's why the Bible says, lay aside every weight and the sin that easily besets us. Por isso que a Bíblia diz para você lançar fora todo o peso e todo o pecado que está te colocando para baixo. Look at the offerings in the first 5 chapters of Leviticus. Olha só as ofertas nos primeiros 5 capítulos de Levítico. There's something called the sin offering. Tem algo que eles chamam da oferta do pecado. And there's something called the trespass offering. E algo que transpasse, a oferta do transpasse. What is trespass? O que é o transpasse? It's going somewhere you're not supposed to go. É indo em algum lugar, ultrapassando um limite que não era para você ultrapassar. And there are things that we do, they are not sin, but they're trespass. E tem coisas que você faz que não é pecado, mas que você está ultrapassando limites. We're going somewhere we're not supposed to go. Nós estamos indo em algum lugar que não é para nós ir. And when you say, my son or daughter is never coming back, you're not supposed to go there.
E quando você pensar que um dia que o seu filho ou sua filha nunca mais vai voltar, você não pode permitir que a sua mente ultrapasse esses limites. And when you say they'll never be healed, you're not supposed to go there. E quando você pensar, eles nunca vão ser curados, fulano nunca vai ser curado, você não está suposto a pensar dessa maneira. Life and death are in the tongue. A vida e a morte o poder está na língua. So speak life, not death. Então, proclama, fala vida, não morte. The God that we serve has fulfilled Jubilee. O Deus que nós servimos, ele consumou o dia do jubileu. Está consumado. That was the first sermon he ever preached. Esse foi o primeiro sermão, a primeira mensagem que Jesus Cristo pregou no começo do seu ministério. And it's still very important to him. E continua sendo de grande importância para ele. Because there are lots of people who've had their sins washed away and are filled with the Spirit, but they're heavy. Porque tem muitas pessoas que teve os seus pecados lavados e eles foram cheios do Espírito Santo, mas eles continuam andando com peso sobre eles. It's not sin, it's weight. Não é pecado, mas sim é peso que eles estão carregando que não deve carregar. And the Bible said, lay aside every sin and every weight which is stopping us. A Bíblia está dizendo para você, lança fora todo o pecado e todo o peso que está te puxando para baixo. We have to be careful how we think and how we talk. Nós temos que ter cuidado como nós pensamos e aquilo que falamos. And don't you ever forget, Jesus is our Jubilee and wants to return things that you think have been gone and never coming back. Aleluia! E eu quero te lembrar, Jesus Cristo é o seu jubileu e ele quer retornar, restaurar aquilo que você pensa que nunca mais vai voltar. Amen. Uhul! Aleluia! Thank you so much, Brother Hoffman. I really One more enjoyed time, sir. Thank you. I enjoyed, and tell everyone I'm so grateful for all of them logging on, and it's a privilege to be able to teach you. Thank you. The ones that logging on and look at here. That's incredible. So you have two kinds of audience. You have Absolutely. online audience and we have audience over here. So thank you so much. This has been terrific. You have taken us beyond and we appreciate that. Thank you, my dear. God bless you. Lord bless you. Hallelujah. Wow. What a word. What a word we had this morning. Que palavra maravilhosa que nós tivemos essa manhã. Vamos orar. Vamos pedir para o Senhor tudo aquilo, Senhor Jesus. Porque a palavra hoje foi a primeira mensagem que o Senhor pregou. Ele deu aquela base toda sobre o tabernáculo para estabilizar o que o Senhor pregou na primeira mensagem dele. Então, vamos agradecer. He did the whole, he set up a foundation about all the festives to establish the first message that Christ preached, and that he is our Jubilee. He came to restore that which was lost. Ele veio para restaurar aquilo que estava perdido. Obrigado, Senhor. Thank you, my Jesus. Obrigado, Senhor, por nos lembrar essa manhã que o Senhor é o nosso jubileu. E tudo aquilo, Senhor, que perdemos durante anos, Senhor.
Everything that was lost through our doing or through others doing to us, you came to restore. You came, mighty God, hallelujah, so that we have life and life with abundance. Senhor, o Senhor veio para restaurar aquilo que perdemos por culpa própria ou por culpa de outros, não importa, mas o Senhor veio para restaurar. Oh Deus, eu clamo a Ti agora, por todos que estão ouvindo, por todos aqueles que estão debaixo do peso, Senhor. Peso, Senhor, que eles não têm que carregar. Peso que o Senhor já libertou eles quando eles foram batizados, Senhor. Quando os pecados deles foram lavados, quando eles foram cheios do Teu Espírito, mas que eles continuam caminhando com peso sobre eles. Neste momento, tomamos autoridade em Teu nome que está acima de todos os nomes e lançamos por terra todo o peso. Lança por terra neste momento, se você tem carregado peso, lança por terra, porque ele veio para que você seja restaurado, para que você seja livre. Aleluia, aleluia. Senhor, neste momento nos ajuda a entender, Senhor, que o Teu sangue não cobre, Senhor, apenas os nossos pecados, mas, Senhor, que o Senhor veio e que o Teu sangue nos liberta, Senhor, o nosso espírito, Senhor Jesus, o nosso corpo e a nossa alma. Senhor, lava os pensamentos nesta manhã, derrama do Teu sangue sobre os pensamentos que estão pesados, aqueles que estão sendo oprimidos, Senhor. Os cansados, Senhor, liberta em nome do Senhor. O ano, Senhor, do jubileu, Senhor, o ano da restauração. Senhor, nos ajuda a receber, Senhor, nos ajuda a entender, em nome do Senhor Jesus. Tu és tremendo, meu Deus, Tu és tremendo. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Mais uma vez, eu gostaria que nós unimos a nossa força e orarmos para Neuci. Neuci é aquela moça que eu e a Glória fomos orar por ela, que estava sendo comida pelo câncer. E neste momento, eu gostaria de que nós unirmos a nossa força e lançasse por terra cada célula cancerosa. We're going to pray for Nercy. Nercy is a lady that I went to pray for, and she was being eaten, her body eaten by cancer. And we're going to rebuke and believe for healing and miracle in her life. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, nós clamamos a Ti pela Nercy, Senhor Jesus. Senhor, mais uma vez, Senhor, nós lançamos por terra toda célula cancerosa. Senhor, nós tomamos autoridade, Senhor, pelos seus, Senhor Jesus, as suas pisaduras somos curados. E pelas tuas pisaduras, a Nercy, Senhor, está curada. Em nome do Senhor Jesus. Destrói cada célula cancerosa. Em nome do Senhor Jesus. We rebuke it in the name of Jesus of Nazareth. We bind every cancer cell in Jesus' name. We proclaim healing virtue over her body in the name of Jesus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos, Senhor, e nós clamamos, Senhor, a
cura sobre o corpo dela, sobre a mente dela, Senhor, sobre o espírito dela, Senhor, sobre o corpo dela, Senhor, em nome do Senhor Jesus, sobre a alma dela, seja livre em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Agradeça ao Senhor. Praise the Lord for the healing power. Aleluia, we thank you, mighty God. Nós te agradecemos pelo teu poder, Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o teu nome. Aleluia. O Senhor falou com nós grandemente nesta manhã. Vamos manter essa mensagem em mente. O nosso tempo já está avançado. Vamos continuar crendo que o Senhor, Ele veio não só para perdoar os nossos pecados, para nos encher com o Espírito dEle, mas para nos restaurar. Amém? Lord bless you. Have a wonderful day. Tchau a todos. Daniel, Brad, Carrie, Fernanda, Glória, a irmã Leir, a Natalie e a Roseli. Que o Senhor abençoe a todos vocês que estão online e todos vocês que estão aqui. Amém? Seja abençoado.